O Almanaque do Povo, tá aí já? Tá no ponto? Vamos lá então, vamos acompanhar Almanaque do Povo. Olá, boa noite, você que nos acompanha do nosso programa Almanaque do Povo, aqui pela TV Ativa, no dentro do programa Piracicaba Agora, Neto, Maria, enfim, é sempre uma alegria, é sempre um prazer estarmos juntos, fazer esse encontro. Aguardamos a segunda-feira chegar para a gente poder ter essa relação, bater um papo, trocar uma ideia. Você manda a sua pergunta daí, a gente caminha daqui. Surgiram algumas perguntas sobre a questão do Instituto Ilumina, e a gente tem o privilégio, a alegria hoje de estar aqui no Instituto Ilumina, entrevistando ninguém menos que a doutora Adriana Brasil. Então ela vai falar para você, vai se apresentar, e a gente vai começar a bater aquele papo gostoso e tentar responder algumas perguntas que surgiram. Doutora, boa noite, muito obrigado, apesar do sol, né? Para nós é boa noite. Padre, bênção. Que Deus nos acompanhe sempre, né, nesse caminho, que é um caminho dele, né? É um caminho de fé, é um caminho de construção, é um caminho de coletividade, é um caminho que busca uma solução que seja para todos, que seja diante de um grau de consciência, que a gente possa sempre ter a nossa melhor versão. Essa é a grande missão minha, específica, né? E que a gente tenta trazer para a Fundação Ilumina. Então, você me pediu para me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Adriana Brasil, eu sou médica, sou cirurgiã de cabeça e pescoço, e junto com um grupo de colegas, atores da sociedade civil, artistas, religiões, todas elas são bem-vindas, enfim, um grupo de pessoas, né, preocupadas com essa pandemia que será o câncer. Até 2050, metade da população vai ter câncer, né? Fundamos em 2008 a Associação Ilumina. Então, a Associação Ilumina, ela sempre teve a missão de prevenção de câncer, e ao longo desses anos ela foi evoluindo para a construção de um programa inovador chamado Programa de Rastreamento Ativo Organizado do Câncer. Ao contrário do que todos conhecem sobre câncer, em que os hospitais ficam lotados de pessoas doentes, nós propomos um modelo inverso. Perfeito. Nós propomos que um grupo de pessoas, não necessariamente médicos, enfermeiros, equipe multidisciplinar, mas todas aquelas pessoas que estejam engajadas no movimento, sensibilizem a comunidade, para que a comunidade venha, através do agente comunitário, através das equipes da educação, fazer os exames na carreta que percorrem os bairros em 2 rounds, que são 2 anos. Perfeito. E esses pacientes, então, suspeitos vêm para uma estrutura de média complexidade, Hospital Dia, que é o nosso Hospital Ilumina. E daqui esse paciente sai com o diagnóstico, com o estadiamento para iniciar o mais rápido possível o tratamento. Então nós chegamos nessa fórmula, somos hoje uma fundação, nós recebemos um voto de confiança, né, do Ministério Público do Trabalho há 4 anos atrás, desde um edital que multou uma empresa num derramamento de produtos, né, cancerígenos, e que acabou destinando 250 milhões em termos de ajustamento de conduta. Então eles abriram um edital para as fundações, para as associações, para todos os entes que pudessem fazer diferença nessa pandemia de câncer. E nós fomos então agraciados entre 88 instituições, e nós ganhamos 28 milhões para construir essa estrutura de rastreamento ativo organizado, que consta de uma carreta e de um hospital de referência, de média complexidade para diagnóstico de câncer. Perfeito. Então, doutora Adriana, me tira uma dúvida minha e talvez certamente de você que nos acompanha. O Instituto Ilumina, então, ele não é um hospital de tratamento de câncer convencional, mas ele é preventivo. Ele trabalha com a coletividade, trabalha com a sociedade, com parcerias. É isto ou eu estou enganado? Exatamente. Hoje nós percebemos que a medida de maior impacto na mortalidade por câncer não são os tratamentos caríssimos de imunoterapia, terapia-alvo, nada disso. As medidas de maior impacto na mortalidade pelo câncer são as medidas preventivas.
trazer esse paciente que hoje chega em estadio 4 para o estadio inicial. Então esse paciente, ele acaba fazendo tratamentos menos dolorosos, né, com menos mutilação, com menos afastamento do trabalho, com menos perda de qualidade de vida, e ele é devolvido para a sociedade em melhores condições. Então, além de tudo, esse paciente estadio 1, ele custa 17 vezes mais barato para o Estado. Então, além de ser uma medida que visa a integridade do ser humano, a qualidade de vida, também é uma medida sanitária, também é uma medida de saúde pública, é algo que a gente agrega na política pública à medida que a gente traz uma medida de custo-efetividade. E é uma ação humanizada, né? Porque como o Instituto Lumina trabalha com essa prevenção, e corrija se eu estiver equivocado, trabalha com essa prevenção, trazendo as pessoas para uma convivência mais harmoniosa. Não só o aspecto econômico, mas é claro que incide também nos cofres públicos. Mas o tratamento sendo ele mais humanizado, a probabilidade, a possibilidade da pessoa ter uma adequação melhor aumenta potencialmente, né, doutora? E parece que tem projetos também de peruca, de maquiagem, projetos que as pessoas chegam aqui e são integradas, é isto? Exatamente. Nós começamos a falar sobre essa questão da consciência, né? Perfeito. Uma forma da gente trazer essas pessoas, porque você imagina que a gente lida com a maioria das pessoas que sintoma nenhum tem. Sim, sim. Porque o câncer é silencioso, a gente quer pegar esse câncer antes que ele apareça. Por isso, a gente precisa que a educação, que é um grande programa nosso que entra antes de qualquer ação de carreta ou de agente comunitário, traga essa pessoa por uma vontade interna. Então, eu brinco que isso é aquele Deus que habita naquela pessoa, né? A melhor versão daquela pessoa. Qual é a melhor versão daquela pessoa? Como ela pode ter melhores resultados? Como ela pode ajudar outras pessoas? Então, para isso, a gente transformou um hospital num hospital diferente. Então, é uma galeria de arte para justamente atrair as pessoas. A gente tem um jardim bonito para que as pessoas se sintam espelhando o melhor delas. E à medida do que você quer o seu melhor, você busca fazer exames preventivos. É por isso que a gente bate bastante nessa questão da beleza, na questão do acolhimento, da excelência na humanização, nas artes como sendo uma ponte para o belo. Então, temos muitos artistas, violinistas, cantores, cirandeiras, contadores de histórias, que habitam no nosso jardim, né, que é o ponto de encontro entre as pessoas que querem o seu melhor. Me parece que é uma filosofia aqui então que se implanta no Instituto Lumina, uma filosofia que ela se assemelha muito ao pensamento budista, porque eu pude perceber na caminhada que eu fiz agora com a Carol, com o Marcos, que estão aqui na equipe que está nos acompanhando. Os senhores de casa não podem ver, mas temos uma equipe que nos acompanha, a quem nós damos o nosso agradecimento, ao Marcos, à Carol, o nosso agradecimento. Sem vocês esse programa não poderia acontecer, não seria possível. Então parece que é uma filosofia budista, de certa maneira budista, porque a senhora disse o Deus que habita em cada um. E esta é uma percepção muito clara do budismo tibetano. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em ti. Quando eu tive a oportunidade de me encontrar muito que rapidamente com o Dalai Lama, essa foi uma das coisas que mais me impressionou naquele homem, quando ele dizia isto com uma simplicidade muito grande. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em ti. Isso é bonito porque hoje a gente percebe, doutora Adriana, há muito esfacelamento nas relações, não só religiosas, há um esfacelamento nas relações como um todo. E quando o Instituto Lumina traz esta visão belíssima, supra-religiosa, supra-institucional, é uma realidade que ela abarca o ser humano na sua essência, na sua realidade de vida que atravessa. Eu achei isso extraordinário, o Instituto Lumina ter essa visão. É isso que nós precisamos, vencer essas barreiras em que um diz ter a verdade e, portanto, o outro não tem a verdade daquilo que eu estou dizendo, e criamos espaços estanques, separados. Chega, doutora Adriana, eu achei fantástico isso. A senhora poderia falar da questão da arte neste tratamento, do jardim, esta filosofia que me tocou agora profundamente, essa questão do respeito ao Deus que está no outro,
Porque aqui certamente vem espíritas se tratar, vem evangélicos, vem católicos, vem pessoas que se apresentam sem religião, vem de outras matrizes religiosas. E essa filosofia é fantástica, ela faz parte do processo terapêutico. Na verdade, o câncer ele é a doença mais democrática que existe. Ela atinge desde o paciente que é mais carente até o paciente mais abastado, todas as religiões, todas as cores, todos os credos. Então, nós precisamos também ser democráticos dessa maneira. Então, nós não podemos ter nenhum tipo de linha política, partidária, não podemos ter nenhuma linha religiosa. E o que a gente foi desenvolvendo aqui foi uma coxa de retalhos de tudo aquilo que para nós faz sentido no resultado. Então, o melhor resultado a gente tem naquele indivíduo mais consciente. Perfeito. Então, indo bem para a prática e vivenciando isso, porque nós não podemos fazer algo diferente do que a gente acredita, né? Isso é um trabalho diário. À medida que eu me coloco a serviço eu me coloco no uno. Então, o que a gente percebe aqui é o engrandecimento do grupo, da equipe, porque se coloca à disposição a serviço dele. Estamos todos a serviço do outro, né? Claro, e a melhor claro, maneira de nos enxergarmos é enxergar o outro. Então, por isso que a gente traz o outro para dentro de si. E é por isso que a gente tem tanto prazer em trabalhar aqui. Então, as pessoas sentem muito isso. E a gente respeita muito os artistas, porque os artistas, de alguma maneira, são uma antena parabólica. Sim. Que faz com que esse divino se manifeste de forma mais subjetiva, mas de maneira que quem vê, de alguma maneira, é tocado. Até as pessoas mais simples. Então, antes, quando a gente fez essa proposta, as pessoas falaram assim, mas os pacientes que vêm aqui, eles vão entender de arte? Eu falei, não estou falando de arte. Nós estamos falando de consciência. E a consciência, através da arte, ela vem de forma suave. Esse entender a arte, eu acho que a pergunta não é bem assim. Porque a arte, ela nos toca. Se eu vi uma arte, por exemplo, agora eu vi ali num quadro belíssimo, uma senhora numa rede, uma senhora bastante idosa, se percebe que ela é da região amazônica, e ela está nessa rede, esta rede é a bandeira do Brasil. Talvez alguém chegará lá e interpretará uma coisa ou outra. A interpretação que eu fiz é uma, eu interpretei que esta tem que ser a finalidade do Brasil, amparar aqueles que, sustentar aqueles que necessitam, os mais pobres, os mais idosos. Então a bandeira do Brasil sustenta uma brasileira, uma sofredora. Castro Alves, no seu belíssimo poema Navio Negreiro, vai dizer: Auriverde pendão que trepudia na Gávea, antes ver-te rota em batalha do que servir a um povo de mortalha. Então a bandeira do Brasil serviu muitas vezes para levar guerras. Se levava a bandeira do Brasil, guerra do Paraguai, guerra dos farrapos, e guerra dos canudos, e balaiada e tantas outras. Castro Alves dizia: é melhor ver a bandeira do Brasil rota em batalha do que servir a um povo de mortalha. Então a arte, ela tem essa subjetividade. Então quando a pessoa coloca a arte, eu entendo de um jeito, outro entende de outro. Eu acho isso fantástico. O artista realmente é um ser iluminado. O artista é alguém que capta a essência do divino e fala na linguagem dos homens. E é isso que a gente quis fazer. E a gente fica muito emocionado, porque vocês não acreditam que os pacientes mais simples, as crianças, quando elas olham os quadros, elas querem voltar. E elas dão risada, então elas ficam morrendo, elas morrem de rir. Então é muito interessante. E a gente que está aqui, cada vez que você olha o quadro, você o vê de uma forma diferente. Sim. E ele vai trocando contigo uma intimidade que você absorve o conceito, né? Todos os quadros que foram escolhidos, e a primeira, inclusive essa exposição que está aqui, ela está absolutamente disponível para outros hospitais. A nossa ideia é realmente criar essa cultura. Então isso foi combinado com o colecionador de arte que nos fez a doação em comodato, né? Quando a gente conseguir alguém que queira esta exposição que está aqui, que se chama Transformação, já teremos uma segunda exposição com o segundo atributo do amor, porque a gente escolheu os 12 atributos do amor, assim como a gente escolheu de colocar os atributos do amor nas salas.
escolhemos o segundo atributo do amor para ser a segunda exposição de arte. Então, de alguma maneira, todos os quadros estão conectados pela transformação através de uma dor. Então, você vê muçulmanos, africanos, eu percebi várias etnias ali, né? Todos sendo transformados de alguma maneira através da dor. A dor ainda é uma grande oportunidade, que não precisava ser, né? A gente poderia sempre conduzir as transformações pelo choque consciente. Mas existe o choque mecânico, que é o medo, a dor, e aí está o coronavírus, eles sabem disso. Mas nos impulsiona para algo que pode ser melhor do que a gente era antes. E o câncer, ele está muito nessa linha. Então, quando um paciente entra aqui, a gente o enxerga de igual para igual, porque ele está diante de uma oportunidade que talvez eu não esteja agora. Isso é importante. Isso é importante. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou em minha casa, eu não sei exatamente como funciona o Ilumina. Eu não tenho, talvez, uma manifestação do câncer, seja de pele, seja um câncer bucal, seja de outra ordem. Eu posso procurar o Instituto Ilumina para fazer um check-up, uma verificação? Como que funciona? Então, hoje, o que nós construímos foi um projeto de rastreamento ativo organizado que contempla 400 mil habitantes. É uma cidade de médio porte e a cidade escolhida foi Piracicaba. Então, invariavelmente... Sorte nossa, escolheu Piracicaba. Boa, né? Porque é uma cidade muito bem organizada, é uma cidade que tem muito recurso, é uma cidade que tem pessoas que querem, que a gente tem toda essa vontade política que isso aconteça. Então, realmente, nós estamos de parabéns, nossa cidade. Prefeito, secretário de saúde, temos o apoio de toda a sociedade. Então isso foi construído para que, de alguma maneira, você que está em casa seja notificado através do programa de educação ou através do agente comunitário a procurar a carreta que vai para o seu bairro em algum momento nesses 2 anos fazer os exames preventivos. Então, esses são os pacientes que sintoma nenhum têm. E esse paciente vai ser repetido no ano 3. Então, ele vai ser abordado em 1 ano, dali a 2 anos ele é abordado de novo. Ou seja, eu acompanho essa pessoa que não tem sintoma nenhum ao longo de toda a vida dela. Olha que beleza. Então, esse é o projeto inovador. Pacientes assintomáticos sendo abordados pelo programa no bairro. E os pacientes suspeitos encaminhados para o hospital. Então, esse absorve mais ou menos 40% do operacional do hospital. Hoje, 60% atende pessoas que já estão em alguma fila por algum sintoma, que a gente chama de sintomáticos. Então, porque não teria sentido você rastrear pessoas assintomáticas, sem sintoma nenhum, sendo que tem gente na fila sofrendo, precisando de exame. Sim, por óbvio. Então, o que a gente fez? A gente direcionou para acabar com todas as filas, primeiro da nossa cidade e depois da nossa região, 26 municípios. Então, digamos que um paciente esteja com algum sentimento, com alguma intuição, com alguma premonição ou com algum sintoma, porque eu sempre respeito quando o paciente chega para mim e fala assim: Adriana, eu tenho alguma coisa. Pode virar da vez que tem? A pessoa sabe, a pessoa sabe. Você que tem casa se conhece, vai saber o que a gente está falando. Então a gente se conhece, né? A gente quer, na verdade, impulsionar esse empoderamento pessoal para que a pessoa se autoconheça a tal ponto que ela fala: olha, tem alguma coisa em mim que está diferente. Às vezes é um ganho de peso, às vezes é um nervosismo a mais, às vezes é uma insônia. Mas quanto mais precoce a gente percebe a mudança, mais a gente pode intervir. Ainda que você não tenha materializado nada, mas você muda o hábito, você muda o tipo de conduta, você faz melhores escolhas, você tem melhores resultados, né? Então, assim, aquele que tem algum sintoma ou alguma impressão, alguma coisa, basta procurar o posto, pedir para passar numa consulta aqui no Ilumina, ou com um mastologista, cirurgião plástico, dermatologista. Isso é marcado pelo posto. Não para dificultar, mas é porque o posto é mais próximo da casa da pessoa. Ah, eu não consegui ir no posto. Pode vir aqui direto. Nós temos vaga. Olha que beleza. Nós temos muitas vagas ainda. Então, não temos fila, não temos... esse lugar foi feito para você vir. Então, eu quero estender muito esse convite, porque... com certeza, alguém que está nos ouvindo tem algum sintoma. Vocês são muito importantes para a trajetória de qualquer sistema de saúde. Por quê? Vocês levam informação, vocês levam o caminho e vocês tocam o coração das pessoas que estão em casa. Então, eu queria que você que está em casa nos ouvindo se sentisse tocado. Se você tem alguma dúvida, tem alguma coisa, venha nos procurar.
nós vamos saber direcionar essa queixa, que não seja um câncer, mas que seja alguma outra coisa. Nós estamos buscando o seu melhor, nós estamos buscando você, não o câncer. Nós estamos, quem é você que pode ser melhor, que pode fazer melhores escolhas. Então, às vezes é um tabagista que não tem sintoma, mas quer parar de fumar. Temos o grupo aqui. Então, assim, quando a gente tem uma entrevista que tem esse teor energético, a gente tem o prazer de ter muitas pessoas que estão em casa sofrendo, às vezes, com nódulo de mama, com alguma coisa gravíssima, que estavam com vergonha e que resolvem buscar o que foi motivado pela entrevista. Então, só tenho a agradecer a todos os jornalistas do Brasil que nos apoiam. Muito bom. Então, você de casa percebe que o Instituto Lumina está de portas e coração aberto. Nossa missão. É a missão. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma suspeita, não tenha medo e muito menos tenha vergonha. Procure o posto de saúde da sua residência mais próxima, ou na dúvida, como a doutora disse, temos vaga, pode vir direto. Agora a doutora vai dar o site de contato, vai dar o endereço, o telefone do Instituto, e você em casa, se tiver alguma dúvida, pode procurar. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Infelizmente, nosso tempo ainda está muito curto nesse momento, mas com certeza a doutora Adriana nos receberá umas outras oportunidades. Né? Quando vocês tiverem tempo para nos ouvir. Ouvir a senhora é sempre um prazer. Estar com a senhora é sempre um prazer. Então a senhora nos dê para a gente o endereço, o contato, o site, para a gente poder saber onde está a carreta. E aproveita e mande sua mensagem. Convido todos vocês a fazerem parte desse movimento. Os doentes, né, ou os pacientes são apenas uma parte desse movimento que nos une, né? Assim como no coronavírus a gente aprende que está todo mundo interconectado, aqui voluntários, doadores, pacientes, médicos, equipe multidisciplinar, administradores, todos nós somos iguais e todos nós fazemos parte do mesmo movimento, que é o de prevenção. E a prevenção, ela traz o melhor de você. Então eu convido todos a participarem, seja de uma maneira ou de outra. Dentro do nosso site tem todas as nossas informações, inclusive a questão de transparência, que a gente prima muito por isso, né? É importante. Totalmente abertos a qualquer tipo de pergunta. O site é www.associacalilumina.org.br e a gente está aqui no Alto do Taquaral, Rua Dulce Honório de Aguiar, número 85. Eu espero você, assim como a sua família. Nós valorizamos muito a conectividade entre as pessoas e a gente acredita que isso é que vai trazer a diferença e todos unidos podemos transformar sim a realidade do câncer no nosso Brasil. Muito obrigado. Então fiquemos agora com a conclusão do nosso programa. Agradecemos a doutora Adriana e peçamos a Deus, em fé, unidos, que Deus possa dar a gente esta possibilidade de construir uma sociedade mais humana, mais justa, mais fraterna. Fiquem com Deus, Deus os acompanhe. Aí é o Almanaque do Povo.